Bom, como nós já havíamos explicado, os textos que nós fazemos, os vídeos que nós fazemos, eles sempre são voltados a explicar alguma necessidade que nós temos percebidos pelas perguntas e até mesmo solicitações de vocês. Então, Pedro, ele nos enviou uma mensagem pedindo que a gente explicasse como aplicar o estado da arte, ou como fazer, transformar em texto e transformar em tabelas. Então, transformar todas as possibilidades do estado da arte em tabelas ou em texto num único vídeo, ele é realmente difícil. Então, o que nós fazemos? Nós decidimos fazer vários vídeos explicando como aplicar o estado da arte de acordo com a nossa demanda de trabalho ou de acordo com algumas especificações. Então, o primeiro vídeo que nós vamos fazer, ela trata-se de uma aplicação, tá? De um artigo que está sendo feito, é um estudo que nós começamos a fazer agora sobre estresse oxidativo, junto com um grupo de pesquisa lá do Pará. A minha parte é justamente trazer o estado da arte, a metodologia e os materiais para os meus colegas que estão escrevendo junto comigo. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é o estado da arte organizado, orientado para fazer a revisão sistemática, tá? Então, o que eu fiz? Primeiro, o meu tema, tá? Eu organizei como ficará o nosso artigo. Então, aqui está o tema, o resumo, vão vir as palavras-chave também, tá? A minha parte não é abstract, mas os dos meus amigos eles vão fazer depois. A introdução, a metodologias, os resultados e discussões, considerações finais e referências. Então, qual que é o meu interesse de investigação? Estresse oxidativo, tá? E o estresse oxidativo em decorrência da infecção pelo HPV ou papilomavírus, tá? Vou colocar aqui entre parênteses. Mas depois eu ponho papilomavírus e a gente vai aplicar o estado da arte para fazer uma revisão sistemática. Então, qual que foi a minha primeira base, tá? Eu vim na Cielo. Então, aqui, cielo.br, ele me joga nessa página, tá? E eu venho aqui para pegar e digito as palavras-chave. No caso da Cielo, ela é uma base de dados brasileira, tá? Então, se eu digitar tanto português quanto inglês, geralmente, na maioria dos temas, não faz diferença. Então, vamos colocar aqui, estresse oxidativo, tá? Pedir para buscar, apareceu as opções de estresse oxidativos que eu tenho, tá? O estresse oxidativo apareceu 302, só que desses 302 artigos eu já li todos e nenhum deles trata-se de estresse oxidativo voltado ao HPV. Ou seja, eu posso colocar no meu texto que eu procurei na Cielo e não veio nenhum. Ou eu opto, tá, por questão minha, de não encontrar ou de não citar porque não foi útil, não usei critério de seleção em cima disso. Eu apenas excluí essa base de dados. Também eu pesquisei aqui, HPV. A mesma coisa, me apareceram vários artigos, tá? Sobre HPV, 133, eu também olhei esse 133 e nenhum desses estudos de HPV estavam relacionados a estresse oxidativo. Ok, então o que eu faço? Posso colocar isso no meu texto? Posso, mas eu não sei se eu particularmente não gosto como professora, tá? Para os meus alunos eu não indico. Se não teve nenhum, então não tem critério de exclusão ou de inclusão. Se você quiser colocar que citou, que você também pesquisou na Cielo, é uma hipótese. Mas eu particularmente não acho interessante. Eu também procurei na base de dados da EBSCO. A base de dados da EBSCO ela é uma base de dados fechada, tá? Ela é internacional, apesar de nós termos muitos trabalhos nacionais também. Só que geralmente quem tem acesso
são alunos que estudam em instituições que assinam a EBSCO. Então, quando a gente vem procurar na EBSCO, tá? A preferência é que ela seja em inglês. Procurei também na EBSCO, também não apareceu nenhum dos assuntos relacionados ao que eu gostaria nesse momento, que são materiais que tratem exclusivamente do estresse oxidativo com o papilomavírus, que é o HPV. No caso do meu e do nosso, né? Meu estudo e eu de alguns colegas junto que estão participando desse estudo. O que eu fiz? Então eu vi, tá? Digitei PubMed, mudou, gostei desse novo layout aqui, ó. E coloquei em inglês. Essa base de dados aqui, ó, ela é uma base de dados que ela pesquisa nesses lugares, tá? Ela me dá uma série de seletores ali que eu posso fazer. Eu pesquisei artigos dos últimos 5 anos. Eu também tenho que colocar, tá? Em inglês, porque ela também é internacional, então a relevância dela em inglês é muito melhor. Então eu usei primeiro, tá? O estresse oxidativo e o papilomavírus em inglês. Então eu vou colocar aqui, são meus descritores, tá? O estresse oxidativo e o papilomavírus. E eu também usei o estresse oxidativo e HPV. Então, eu fiz uma busca, então, nesta base de dados, tá? Ela me dá a opção de investigar as palavras. Então, eu coloco as minhas palavras-chave, tá? Nesse caso, estresse oxidativo, tá? Que é E, papilomavírus, tá? Quando eu coloco, por exemplo, se meu interesse fosse investigar artigos de papilomavírus ou HPV, então eu vou colocar OR, tá? Papilomavírus or HPV. Nesse caso é estresse oxidativo e, então tem que ter o N, tá? Papilomavírus. Então eu coloquei esses dois, tá? E aí apareceram 1.335 artigos. Então, investigando estresse oxidativo e papilomavírus, 1.335 artigos. E estresse oxidativo, eu vou excluir essas duas que nós não usamos, tá? HPV. Mil trezentos e cinquenta e seis. Então, nós tivemos 1.356. Então, eu já tenho os meus dados dos descritores. As bases de dados. Nesse caso, como eu falei, é opcional você colocar que fez em mais bases de dados e não encontrou nenhum artigo relacionado. Ou, no meu caso, eu investiguei mais 2 bases de dados e só essa base de dados me trouxe o que eu precisava. Então, eu vou optar por colocar só essa base de dados, tá? Ok. O período, quanto período eu já estou pesquisando? Porque todos esses artigos, esses 1.335 e os 1.356 eu já li, tá? E a gente já vai colocar qual foi meu critério de inclusão e exclusão. E aí nós vamos investigar. Nós vamos demonstrar para vocês, vamos colocar esses dados principais, que são os dados que eu estou considerando, vocês podem considerar mais depois. Como eu disse, esse aqui é um estudo preliminar do que a gente faz, o próximo passo, depois que a gente fez aquele estado da arte. Qual foi o período que eu investiguei? Eu investiguei de junho a novembro de 2017, tá? Quais são os critérios de inclusão que eu utilizei, tá? Os critérios de inclusão que eu utilizei foram estudos que correlacionaram
o estresse oxidativo e o HPV, tá? Ou papilomavírus. Vamos lá. Foram encontrados, então, com o descritor, bom, tem lá em cima, não precisa mais, foram selecionados, eu selecionei 20 artigos, tá? Outro critério de inclusão foram artigos dos últimos 5 anos. A maioria dos estudos científicos, eles pedem, tá? Principalmente na área de saúde, a administração também pede bastante os artigos dos últimos 5 anos. Por quê? Porque lembra que o estado da arte, ele serve para você entender o que vem investigando sobre a temática nos últimos anos. Ou seja, não adianta dizer que um estado da arte, por exemplo, dos estudos de HPV, são os estudos de 15 anos, porque 15 anos atrás ainda não tinha nem a vacina a nível global como nós temos hoje, não tinha campanha, então assim, o foco de 15 anos atrás eram diferentes. Agora, os artigos dos últimos 5 anos, eles vão me dar a base do que está acontecendo nesse momento. Então, assim, ou que tende a acontecer, ou os últimos achados para que eu chegasse até onde eu estou. Então, a gente foca aqui nos artigos dos últimos 5 anos. Então, aqui, nesta base de dados, ela já me dá a opção aqui, ó, artigos publicados em 1 ano, 5 anos, 10 anos. Eu coloquei nos últimos 5 anos, até mesmo pela carência de tema, tá? Embora a gente tenha 1.353 artigos, nem todos eles me trazem o estresse oxidativo associados ao HPV, tá? Então, muito pelo contrário, desses aí, justamente, os que me trouxeram o que eu estou querendo, que as investigações desses 5 anos, eu selecionei 20 artigos, tá? E como eles serão tratados? Através de revisão sistemática. Então, assim, cada autor tem um jeito de trabalhar. Eu organizo numa pasta para que eu não perca esses artigos depois. Então, tem a minha pastinha aqui de estresse oxidativo. Eu coloquei aqui estresse oxidativo e HPV, porque nós vamos investigar uma série de materiais sobre estresse oxidativo. É um dos nossos temas, é um dos temas que eu estou trabalhando particularmente dentro dos grupos de pesquisas que eu participo. Então, eu participo muito da área da saúde, na área de desenvolvimento cognitivo, na área de neurociência e na área de ciências da religião. Então, são as áreas que eu transito de investigação. Então, o estresse oxidativo é nessa parte que nós vamos desenvolver, além dessas outras áreas que eu citei agora, esse estudo. Então, aqui, minha pastinha de estresse oxidativo e HPV. Aqui está o texto, o material em Word que nós estamos trabalhando, e aqui está todos os materiais que eu selecionei. Então, quando eu for fazer a revisão, eu sei que todos esses materiais estão aqui nessa pastinha, que depois eu vou renomear com o sobrenome do autor e o ano para ficar mais fácil quando eu estiver fazendo a revisão. Por enquanto, eu organizo dessa forma. Então, uma pastinha com o tema, o que eu estou pesquisando, tá? Estresse oxidativo, porque eu vou pesquisar vários temas relacionados ao estresse oxidativo, então cada um vai ter uma pastinha aqui. Dentro dessa pastinha do estresse oxidativo, eu tenho a pastinha do estresse oxidativo relacionados ao HPV, o meu arquivo em Word e a outra pastinha com os materiais que eu selecionei. Então, aquele estado da arte, são esses aqui. Então, dos artigos que eu relacionei, tá ali os 20 artigos. O que eu vou fazer com eles? É uma revisão sistemática, tá? O que é uma revisão sistemática? Eu vou fazendo um texto contando o que esses 20 artigos fazem. Uma coisa que é bem interessante para quem é da área de saúde, quando for utilizar essa base de dados especificamente, é que, na verdade não essa, mas também
outras já trazem o modo de citação, tá? Vamos voltar aqui na base de dados. Então, vamos supor, aqui tem um dos artigos que eu selecionei. Então, como que eu salvei em PDF? Eu entrei nesse artigo, eu entrei nos 1300, eu peguei todo, eu li esse resumo, vi que me serviu, o que que eu fiz? Salvei em PDF. Depois que eu salvei em PDF, eu coloquei naquela pastinha que eu mostrei anteriormente. E aqui, ó, tem a citação. Então, aqui tem a citação da AMA, da MLA e da APA. Nós utilizamos aqui no Brasil, para a área da saúde, a APA, tá? A APA ou a Vancouver são as mais normais. A APA, Vancouver e em algumas instituições também a BNT. Neste caso, eu já peguei aqui as normas da APA. Então, o que que eu fiz? Todos os artigos que eu selecionei, para já adiantar o nosso trabalho, eu já deixei aqui nas referências, tá? Então, aqui todos os artigos já estão em APA aqui, ó. Todos os artigos já estão referenciados. Isso vai me poupar tempo. Por que que eu coloquei também essa referência, essa ordem aqui? A ordem do título, já do resumo, das palavras-chave, da introdução, da metodologia, tá? Dos resultados e discussões, das considerações finais e das referências, é para que eu possa ter um norteamento aí de quantas páginas meu artigo tem, o que ele está falando, falta muito, não falta. Por quê? Porque esse artigo ele é um artigo para publicação em uma revista científica. E toda revista científica, ela tem um indicador, tá? A Núcleo do Conhecimento, ela não tem paginação máxima, mas outras revistas possuem o número de paginação mínimo e o número de paginação máximo. Então, a gente já organiza o artigo nesse formato, que é para entender, ter uma dimensão maior de como está aí o andar da carruagem. Então, eu já gosto de colocar. Esse é um jeito particular de cada pesquisador. Então, assim, no decorrer da vida acadêmica, você vai encontrando uma forma de se organizar. Eu encontrei essa forma e alguns colegas meus, eles também encontraram essa forma. Então, eu acho interessante passar para que seja uma opção para você. Então, de repente, fala assim, eu não tinha pensado em me organizar dessa forma. Então, essa é a forma. Então, eu peguei os meus dados principais com relação à metodologia. Pedro, eu vou começar a falar um pouco dessa forma de metodologia, de como a gente vai organizar esses dados em textos, para você ter uma ideia. Como eu falei, eu vou desligar o vídeo, vou continuar trabalhando, porque eu tenho que entregar aí a minha parte para o nosso grupo de pesquisa sobre essa revisão sistemática. Infelizmente, não vai dar para continuar colocando detalhe desse tema. Depois que o artigo estiver pronto, a gente vai conversar, ver onde vai publicar e a gente disponibiliza para vocês, para que vocês possam ver, olha, esse artigo começou dessa forma e ficou dessa forma. Mais outros materiais que a gente vai desenvolvendo também, ou vocês vão tendo dúvida e mandando vídeo para a gente, olha, não ficou claro na questão da revisão sistemática, ou eu quero fazer um mapeamento só do estado da arte. Vocês podem mandando vídeo e a gente vai tentando colocar de forma mais resumida dentro de um vídeo. Todo professor gosta de falar muito, então às vezes é um pouco difícil para a gente unir tudo num vídeo com 10 minutos, 15 minutos, mas a gente vai tentar fazer isso o máximo que der. Então vamos lá. Vamos colocar isso em dado, porque esses dados não podem ficar assim, né? Então vamos colocar assim, ó. Foi realizada uma busca sistemática entre os meses de junho e novembro de 2017, onde foram, ou melhor, utilizando
utilizando as seguintes palavras-chave. Oxidativos, estresse oxidativo em inglês, HPV e papilomavírus. Estas palavras-chave foram relacionadas, uma vez que o interesse de investigação era sua correlação, foram os estudos que demonstrassem a correlação entre os objetos de estudo. Assim, no campo de descrição foram usados certo? Estresse oxidativo e estresse oxidativo e HPV. Então, percebe que aqui eu anotei os principais fatores que nós utilizamos e estou começando a transformar em texto. E o meu cuidado para explicar na minha metodologia é que fique o máximo detalhado possível, tá? Então, essas palavras-chave foram relacionadas à base de dados investigada foi aqui, ela também é conhecida pela sigla, vamos lá, PMC, ou também NCBI. Se quiser, você pode colocar aqui, através do site ou website, tá? Então, você coloca o site que foi investigado. Isso aqui pode dar o número que é a base de busca, tá? Isso aqui tem a ver diretamente com o que você pesquisou, então não é necessário que fique no seu material, tá? Foram encontrados 1.356 artigos. Por que 1.356? Porque no nosso caso eu observei que os artigos que falavam sobre papilomas vírus e usavam também o HPV geralmente eram mesmos. As pessoas colocavam papilomas vírus entre parênteses HPV. Como aqui tem um a mais, tá? Então aqui tem 1.335, aqui tem 1.356, perdão. Como aqui tem um número a mais, não é um a mais, é um número a mais, então eu optei por utilizar esse aqui, levando em consideração que na minha percepção
eram os estudos que não usavam papilomavírus na questão da busca, mas usavam só HPV. Então, eu coloquei só 1.356 artigos, sendo considerados apenas artigos dos últimos 5 anos, tá? Que estivessem em seu corpus de estudo a correlação do estresse oxidativo e do HPV ou papilomavírus. Tá? Aqui é interessante, porque assim, eu investiguei as palavras-chave em inglês, porque a base de dados lá é em inglês. Só que aqui eu estou usando estresse oxidativo em português. Então, quando eu falar o que eu estou investigando, eu optei por manter o estresse oxidativo em português e pesquisar em inglês. Então, aqui nós já colocamos o período que foi utilizado, tá? A base de dados, os descritores, tá? O período que eu utilizei, o meu critério de inclusão. Agora eu vou colocar como eu selecionei os 20 artigos, tá bom? Então, a gente vai ficar observando. Foram ou foi realizada uma leitura parcial nos respectivos resumos dos artigos encontrados. Porém, após investigação, escolheu-se, vamos tirar essa aqui, foram encontrados. No entanto, foram escolhidos apenas os 20 artigos considerados principais para atender os objetivos desta investigação. Bom, então, aqui eu coloquei os dados principais dos artigos. Eu posso fazer uma tabela depois, colocando por anos. Então, assim, ó, em 2012 foram encontrados tantos, em 2013 tantos. Mas vamos decidir ainda se vamos ou não fazer isso. O que nós temos aqui é esse texto, tá, de metodologia, que ele vem do estado da arte, daquele estado da arte que nós tratamos, e ele está começando a tomar uma carinha. Não significa que ele vai ficar assim, tá? Eu tenho que rever, ler de novo com vocês, não, ler de novo, ver se o texto ficou bem relacionado, atendeu bem os nossos objetivos. Mas assim, o nosso objetivo agora principal neste vídeo é demonstrar como o texto vai virando uma carinha, vai tendo uma carinha. Aquele estado da arte que pareceu tão frio, tão confuso, ele vai virando uma carinha e se transformando aqui no texto, tá bom? Então, até mais. Como eu já falei, nós estamos à disposição. Se vocês tiverem mais dúvida, manda um vídeo pra gente e a gente vai trabalhar para atender, tá bom? Um abração, até mais.